Gil Martins e telespectadores do Redação Sul TV, dessa segunda-feira, 24 de julho. Começar falando dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio teve um resultado bom no sábado contra o Atlético Mineiro na Arena, um jogo difícil, um jogo duro. O Grêmio sofreu bastante o jogo, Gabriel Grando fazendo duas boas defesas, e logo no início do jogo, 10 minutos, o menino Ronald, que começou com 7 anos na escolinha do Grêmio no CT Cristal, primeira vez como titular, faz o gol de cabeça, e ali o Grêmio consegue a vitória, porque conseguiu segurar o Atlético Mineiro, que teve até gol anulado pelo VAR, no impedimento mínimo. O Grêmio não teve o Vijaçante no meio de campo, que foi o menino Ronald que jogou no seu lugar, e não teve o Luís Soares, e foi um resultado importantíssimo para o Grêmio, que o coloca novamente na segunda posição do campeonato, com 29 pontos e 64% de aproveitamento. Está ali a 11 pontos do Botafogo, mas tem um jogo a menos. Esse jogo a menos, o Grêmio pode diminuir essa diferença ali para 9 pontos e 8 pontos, e aí, né, pode brigar ainda todo o segundo turno, porque ainda faltam para o Grêmio 4 jogos dentro do primeiro turno, e para os demais, além do Corinthians, que também 4 jogos, mas para os demais 3 jogos e termina o primeiro turno, e tem todo o segundo turno pela frente. Então foi uma jornada boa do Grêmio, com resultado importante, e aí também tem a solidez, digamos assim, para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, esse jogo de ida da semifinal. E aí a grande incógnita, Luís Soares vai para o jogo ou Luís Soares vai embora? A questão, Luís Soares, vou fazer até um parênteses quanto a isso. Se pagar 20 milhões de dólares, o Inter Miami é o Grêmio que dá 100 milhões de reais, o Luís Soares está indo embora do Grêmio. Mas falado hoje mesmo pelo Tata Martino, treinador do Inter Miami, que tem cláusulas contratuais difíceis para o Luís Soares sair do Grêmio. Então o Grêmio está muito bem calçado. Claro que se vê que é um desejo do jogador, mas se o Grêmio não colocar a mão no dinheiro, Luís Soares vai ficar por aí. A tendência, eu vejo, é que ele jogue sim contra o Flamengo. Ele estava nos camarotes no jogo contra o Atlético Mineiro no sábado. A tendência é que jogue sim o Luís Soares contra o Flamengo, nem que seja o último jogo, mas ele vai a campo certamente. O Grêmio também está tentando contratar um jogador argentino, esse jogador, o Mateu Coronel, jogador que se destacou no Argentino Júnior, está emprestado ao Atlético Tucumã, 24 anos, é uma revelação. O Grêmio pode comprar 50% dos direitos econômicos do jogador e esse jogador vir para a Arena. E quem está chegando é o Luan. O Luan está chegando em Porto Alegre, rescindiu o contrato com o Corinthians. O Grêmio vai pagar um pouquinho mais de 50 mil por mês ao Luan, contrato até o final do ano, para ver se o Luan realmente quer se recuperar, se o Luan vai ser um jogador parecido com o que foi o jogador de 2017, ou vai ser um jogador que teve no Corinthians e não conseguiu produzir. É uma chance na retomada da carreira do Luan, esse jogador com 30 anos vem para o Grêmio. Vamos ver o que o Renato consegue fazer com esse jogador para que ele possa desempenhar um bom futebol novamente. Gil Martins, falando de Internacional, o Inter mudou o esquema, que a gente já sabia com o Eduardo Cudê, passou a jogar um 4-1-3-2, fez uma linha com o número 1 sendo o Johnny voltou à equipe, uma linha de 3 com o Wanderson pela esquerda, Arangue centralizado, e o Depena, né, foi uma surpresa, o Depena que é canhoto, jogando pelo lado direito, e na frente Alan Patrick e Valência. Olha, o Inter começou o jogo fazendo marcação alta, forçou o erro do Bragantino, mas depois de 15, 20 minutos, parou um pouquinho desse ímpeto de marcar na frente, o Alan Patrick um pouco perdido, vinha para fazer o meio de campo e o Valência ficou um tanto quanto isolado. No primeiro tempo, raras chances de gols para ambos os lados. No segundo tempo já melhorou um pouco o jogo, que teve uma bola na trave do Valência e teve uma bola na trave também do Léo Ortiz do Bragantino. O goleiro Cleiton fez uma boa defesa e o Rocher também fez uma boa defesa, mas pelo que produziram, tanto o Inter quanto o Bragantino, o resultado foi o 0-0 e o resultado pela produção foi o que tinha realmente para o momento. Não teve grandes lampejos do Internacional e também não teve grandes lampejos do Bragantino. O que fica de ruim é o seguinte, que no mês de julho o Internacional tem 4 jogos, 3 empates e uma derrota,
e não conseguiu marcar nenhum gol. E ficou, digamos assim, estagnado na tabela de classificação, em 10º lugar, com 23 pontos e com 47% de aproveitamento. Claro que é uma pequena amostragem. O Cudê teve pouco tempo para trabalhar, agora vai ter toda semana para pegar o Cuiabá e depois, claro, pensar no jogo contra o River Plate pela Libertadores. Mas a surpresa foi o Rocher no gol, que a gente já previa, mas surpresa em termos de ser um nome novo. O Johnny, que voltou depois de algum tempo com problema médico. O Valência ao lado do Alan Patrick ali. O Alan Patrick um pouco perdido, mas o Valência conseguiu jogar um pouco mais no segundo tempo, mas agora o Eduardo Cudê vai ter que ir achando as peças e fazer, né, que o time consiga voltar a marcar gols, porque isso que é fundamental. Sem gols, tu não consegue ganhar. Então isso precisa o Internacional voltar a fazer gols, até porque, né, tem um jogo contra o Cuiabá, como eu mencionei, e lá no Monumental de Nunes vai ser uma pedreira e o Inter tem que ter um escape ofensivo para tentar fazer gol no River Plate. Então foi uma 16ª rodada que tivemos 4 empates, Bahia e Corinthians 0-0, Flamengo e América Mineiro 1-1, e o Flamengo perdia o jogo até os 49 do segundo tempo, impressionante. O Bragantino e Inter, outro empate, e também tivemos o empate Santos e Botafogo, quase que o Santos consegue ganhar do Botafogo, mas aí no finalzinho o Botafogo faz 2 gols e empata o jogo. Tivemos 3 vitórias de mandantes, uma que foi o caso do Grêmio, o Cuiabá ganhou do São Paulo 2-1 e o Palmeiras venceu 3-1 Fortaleza. E 2 visitantes venceram, que foi o Atlético Paranaense, que afunda o Vasco da Gama, ganhou em São Januário 2-0, e o Goiás foi até BH e ganhou do Cruzeiro 1-0. Neste momento nós temos Botafogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo dentro do G6, o Inter é 10º, e na zona de rebaixamento Bahia, Curitiba, América Mineiro e Vasco. Essa é uma semana de Copa do Brasil, onde teremos Grêmio e Flamengo na Arena e teremos também São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo. Primeiro jogo no estádio do Corinthians, uma semana quente, jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. Uma semana importante de Copa do Brasil. Então, Gil Martins, um grande abraço a todos que estão conosco.